Você já deve ter visto no seu quintal alguns matos, plantas daninhas e nem se deu conta que ele pode ser utilizado como alimento ou até mesmo medicamento, como por exemplo, quebra-pedra, Santa Maria, entre outros. Santos remédios muito utilizados pelas nossas avós. Pois bem, e o termo punk, já ouviu falar? Para quem não sabe, são plantas alimentícias não convencionais e sua alta resistência faz com que sejam encontradas em quase todos os lugares. Elas crescem espontaneamente em qualquer ambiente, pois são nativas de cada região. Plantas que muitas vezes ignoramos os seus benefícios. Na sociedade de hoje é muito comum as pessoas verem as plantas em geral como um problema, né? Ai, nasceu mato. Quando as plantas começam a nascer no quintal, meu quintal está sujo, né? Então isso demonstra um desconhecimento da gente, uma falta de relacionamento com a natureza. Porque normalmente as plantas que nascem ao redor da nossa casa, se a gente for ver, isso eu aprendi da cultura popular e com a minha experiência eu fui vendo que é verdade, que isso é uma realidade. As plantas que nascem ao redor da nossa casa, elas têm uma relação com o nosso campo energético, então elas têm a ver com a cura que a gente precisa ou o nutriente que a gente está precisando, ela está nessas plantas que aparecem. O termo punk foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdeli Ferreira Knupp, no qual ele destaca que essas plantas possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo nativas ou exóticas, que não estão incluídas em nosso cardápio cotidiano. Taioba, caruru, ora pronobis, conhecida também como lobrobó, são alguns exemplos, como explica a gestora de sustentabilidade da Agraer, Denise de Miranda. Cada região tem as plantas que são mais características, né? Então, por exemplo, como eu estava falando do Oropronobis, existe em Minas o Festival do Oropronobis, então lá é uma planta muito comum. Aqui ela vai muito bem, a gente aqui tem no nosso centro de pesquisa, os agricultores também têm, eu mesmo tenho na minha casa um pé, e ela pega de galho, então é uma coisa fácil da gente utilizar, mas ainda não é muito conhecida aqui no Centro-Oeste, né? Então o pessoal que conhece de Minas acaba utilizando aqui. É muito importante que as pessoas consumam as plantas, né? Até para elas se propagarem, se divulgarem cada vez mais, a gente está adaptando elas aqui na nossa região. Então, quando os chefes, quando os consumidores também começam a conhecer e a apreciar o sabor, o valor que elas têm, a gente tem um potencial de expandir. A gente tem a nossa feira de orgânicos aqui em Campo Grande também, né? E aos poucos, por exemplo, o pessoal está levando a taioba. Aí o que a gente vê? As pessoas veem a taioba, o que é isso, essa folha grandona, eu vou comer, é uma couve? Não, é como uma couve, mas é suave como uma couve, mas ela tem a textura de um espinafre. Mas ela é mais rica do que a couve em termos de cálcio, por exemplo, enquanto o ferro, a couve é um pouco mais rica. Então, é importante a gente ter essa diversidade na alimentação. Estima-se que no Brasil há aproximadamente 3.000 espécies de plantas alimentícias, o que corresponde a 10% da flora nativa. Um exemplo disso é o malvavisco, uma flor na qual você pode chupar o néctar ou até mesmo comê-la. Na Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, existe uma área destinada à pesquisa referente às punks. A engenheira agrônoma Francimar Pérez cuida do manejo e ela nos mostra como podem ser cultivadas. Praticamente todas as plantas são de fácil manejo. Algumas, inclusive, elas são espontâneas, elas nascem nos terrenos baldios, né? Um exemplo dela é o goiá, que é uma planta de origem asiática, né, que é muito consumida pelos japoneses, que ela é ótima para a saúde, muito nutritiva. Inclusive, os japoneses atribuem a longevidade deles ao consumo dessa planta. Eu, inclusive, tenho a taioba na minha casa, né? É uma planta que está no meu jardim, ela tem um aspecto muito bonito também, ela ornamenta o espaço e ela gosta de um ambiente um pouco mais com sombra. Mas é muito fácil cultivo, nem adubação praticamente não exige muito, né? Umidade, ela gosta um pouco, mas assim, não é muito exigente. E como as punks podem ser utilizadas como medicamento, a engenheira ambiental e permacultura Adriana Galbiati destaca os benefícios dessas plantas para a nossa saúde. Todas as plantas,
couve, espinafre, todas elas têm um valor medicinal, né? O meu marido mesmo está fazendo um tratamento de saúde que envolve couve, né? E da mesma forma, essas plantas não convencionais, cada uma tem uma propriedade, até os minerais que elas têm auxiliam em algumas curas. Por exemplo, a Ora Pronobis, ela atua no sistema digestório, no intestino, melhora a limpeza do intestino, o funcionamento, né? Tem outras plantas que curam anemia, como o caruru, ele previne osteoporose, porque ele tem muito cálcio, né? Ele tem muito ferro também, então ele previne anemia. A Adriana destacou a Ora Pronobis, que é rica em proteína e aminoácidos e também muito utilizada pelos vegetarianos. Todas as plantas de folha verde escura, elas têm muita proteína, né? E também tem ferro, coisas que a gente encontra na carne, que a gente acha que não tem substituto e tem, né? Eu trouxe a manjogome, que é uma planta que é muito usada no norte do Brasil, no nordeste é chamado de bredo, em Belém do Pará é feito um prato típico com ela, e tem uma muito parecida com ela que é a língua de vaca, que é muito parecida, mas é outra planta, da mesma família, né? E uma coisa interessante é a gente saber identificar as plantas. Então, mesmo olhando na internet, às vezes a gente fica com dúvida e na internet tem muita coisa equivocada também, né? Então, você precisa conhecer alguém que realmente usa essa planta, alguém que já tem um conhecimento prático, né? Que reconhece a planta e já usa a planta, sabe preparar para você aprender com essa pessoa. E vai uma dica da Adriana para quem quer cuidar dos olhos ou está com alguma alergia. A gente usa para os olhos, né? Então a gente pega, tem que ser bem cedinho, principalmente agora no tempo seco, né? Que ela seca muito rápido. Vamos ver se eu consigo aqui. Aí você tira essa parte que é a flor, né? E aqui vai ter uma gotinha da seiva dela, que é um colírio. Você pode pingar nos olhos diretamente. Não acontece nada. Quais são os benefícios dela? Porque ela é um colírio, mas como que ela age nos olhos das pessoas? Ela ajuda a limpar mais a vista cansada, ou quando você está com alguma irritação nos olhos, ela dá uma aliviada.